Testando som, som. São 19 horas e 40 minutos. Eu vou iniciar a gravação da web aula de revisão da disciplina Orçamento Público. Aqui é a professora Adriana Rita Sangari. Estou usando o login de Giovanni, por isso aparece o nome dele. Essa web aula de hoje trata-se então da revisão de todo o conteúdo da disciplina Orçamento Público. Ainda não temos participante, mas vai estar sendo disponibilizada a gravação dessa aula. Então eu vou fazer um resumo geral do conteúdo e depois ao final vou falar das atividades avaliativas. Gostaria que tivesse participante aqui para a gente poder discutir, né, tirar dúvida, mas enfim, está sendo gravado, eu vou passar um resumo geral então do conteúdo. Boa noite, doutora Cristiane. Vi que você entrou agora. Então, vou começar a falar, né, já que temos só meia hora, vou falar então um breve, né, uma geral do conteúdo, né, já que é a nossa última web, e aí a gente vai falar no final então das atividades. Bem, a gente começa então pela unidade 1, os fundamentos teóricos. Então, o que a gente viu lá na unidade 1? Toda essa evolução. Ai, que bom, Cristiane, que está excelente. Que ótimo. Toda essa evolução, então, do Estado, né, da participação do Estado na nossa vida. O Estado que antes, na época da teoria, onde vigorava a teoria liberal, era um Estado neutro, onde ele não intervinha no mercado e na vida, muito pouco na vida das pessoas. Então, era uma intervenção mínima, simplesmente de assegurar a segurança mesmo das pessoas, né? Aquela segurança mínima. E aí, então, com a economia mista, com a evolução a partir do século XVII, com a industrialização, então o Estado começou a intervir mais na economia e logicamente, na vida, na sociedade, né? Isso foi motivado mais ainda por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver mais à frente. Então, nesse período, no Brasil, começou-se a aparelhar o Estado. Houve a necessidade, então, já que o Estado começou a vislumbrar o orçamento público, então ele precisava criar entidades descentralizadas do Poder Executivo para que essas entidades pudessem trabalhar com os recursos lá no ensino, na educação, aliás, na saúde, na segurança, enfim, todas as esferas do governo. Então, houve esse aparelhamento do Estado, né, foram criadas as entidades, as autarquias, as empresas públicas, e aí o setor público ele começou a produzir bens e serviços para a sociedade. Então, nesse período, houve a necessidade de se planejar, porque no começo não havia um planejamento. A preocupação maior com o orçamento era de ter uma receita. Essa receita ia servir, não sei se vocês lembram da parte histórica lá do rei, na coroa, então ia servir ao rei, as atividades do rei, depois ao presidente, enfim. Então, houve essa preocupação já que se criou essas entidades, de ter recursos para elas sobreviverem e para elas fazerem as suas atividades, atender as prioridades, principalmente a população mais carente. Então, o orçamento ele é vislumbrado como um instrumento de um caráter múltiplo. Esse instrumento de caráter múltiplo significa que ele era um instrumento político, porque ele atende políticas públicas, ele era um instrumento econômico, ele é, aliás, um instrumento econômico, porque são os recursos que atendem, os recursos que entram, que atendem às necessidades da população.
E ele é também, ele tem um caráter programático, de planejamento, um caráter gerencial, que é de administrar e controlar esses recursos, e principalmente uma gestão pública em função desses recursos, e um caráter financeiro, que envolve o dinheiro, né, mais precisamente, o recurso. Então, ele tem essa multiplicidade. E a função orçamentária, então, ela ganhou essa nova dimensão, a partir desse planejamento, de ter mais importância em relação à despesa, porque até então a preocupação era em arrecadar. Aí, nesse momento, houve necessidade de ter, assim, eu tenho uma despesa, tem que ter uma para cobrir essa despesa. Então, ela ganhou mais enfoque, a despesa, do que a receita. Lógico, a receita precisava entrar para cobrir a despesa. Todo o orçamento, ele é em função da despesa. Se eu não vou ter orçamento, eu vou ter que cortar a despesa, ou eu vou ter que criar um imposto para cobrir, enfim. Nós estudamos isso, né? Depois, então, a gente vem com os dispositivos legais. Para que tudo isso funcionasse, então, primeiro veio a Lei 4.320, com aquelas normas gerais, tanto para a União, os Estados e municípios, Distrito Federal. Depois a Lei 267, que ela entra com o orçamento programa, né, dessa programação para os 4 anos, que antes eram de 2, depois passou a 4. Então, o orçamento programa, ele virou a técnica, né, a ser utilizada pelo governo federal. E a Constituição de 88, que ela dispõe sobre as normas gerais de orçamento público, ela traz vários artigos sobre o orçamento, e embasada na Constituição vem a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela traz todas as normas, principalmente de responsabilidade de gestão desses recursos, de penalizar mesmo a gestão pública pela má gestão desses recursos, e também ela traz toda a ideia da sociedade participar nesse controle, também da transparência pública. Então, são esses 4 dispositivos básicos, né, legais. Aí a gente tem, então, a atribuições econômicas do Estado, também lá faz parte da unidade 1. Que seriam as atribuições econômicas do Estado, seriam basicamente 2. Primeiro, atender as funções básicas, a saúde, a educação e a segurança, além das outras, lógico, né, mas basicamente essas 3, e estabilizar a economia. Como? Através do controle monetário, da distribuição de renda, da regulação do mercado. Então, quando o governo interfere, por exemplo, citei também na outra aula, quando foi reduzido o IPI para incentivar o mercado de automóveis da linha branca. Então, o governo colocou a mão dele no mercado, ele ajudou o mercado a crescer com essas vendas. Ele perdeu o recurso do IPI, mas ele ganhou no ICMS. E a população fica mais satisfeita, porque ela acha que está comprando mais, que está tendo um maior poder aquisitivo, mas não é bem assim. Se a gente for analisar isso num outro momento, a gente pode analisar isso, isso é um paliativo. O governo, ele incentiva o mercado, mas deixa a educação, muitas vezes a educação, a segurança, a saúde, elas ficam prejudicadas nesse momento, né? Não se vê um grande avanço nessas áreas. Mas isso é para outro momento, né? Então, são essas formas de intervir que o governo tem. De distribuição de renda através das bolsas, para melhorar a qualidade de vida da população mais pobre, e tentar equiparar eles, né, ter um mínimo de qualidade de vida, e intervir na taxa de juros, né, nesse controle monetário. Então, são essas formas interventivas do governo. Na unidade 2, então, nós temos a política fiscal, as funções do Estado e o ciclo orçamentário. Então, a partir da crise, como eu falei antes, começou lá na Primeira Guerra Mundial. Depois veio, antes da Segunda Guerra, a crise de 1930, na queda da Bolsa de Nova York. Então, todo aquele problema no mundo todo em crise. E foi nesse momento que se consolidou mesmo a necessidade da regulação do Estado. Que o mundo percebeu que precisava do governo para entrar, né, com esse poder que ele tem de controlar a inflação, incentivar, no caso dos empregos,
incentivos fiscais para as empresas, né, para melhorar o bem-estar da população, né, distribuição de renda, entrar com bolsas, com essa seguridade social mesmo, né, e ampliando as políticas públicas. Então, ali que se consolidou nesse momento essa participação do Estado, né. E as funções, então, do Estado são divididas em três: a alocativa, que seria o fornecimento de bens públicos, né? Todos os serviços que o Estado aqui eu falo, né? A gente sempre fala isso, o Estado é nível de país, né, gente? Tanto o governo federal, o estadual, municipal, então essa função de alocar bens para os serviços. Então ele coloca um recurso na saúde para atender a população, outro recurso na educação para atender também quem não pode pagar. Então, essa é a função alocativa do Estado. A função distributiva é da redistribuição de rendas, através dessa transferência dos impostos para os subsídios. Então, ele pega do imposto de renda, na parte vai ser para a Bolsa Família. Então, ele está distribuindo o recurso, né, que ele arrecadou para subsidiar, então, esse serviço. A Bolsa Família, mas todos os outros que eu já mencionei. E a estabilizadora é de estabilizar a moeda, a política econômica, né? Se tem desemprego, né? Gerar um incentivo, criar um mecanismo de cursos. A gente tem vários aí, Pronatec, que a gente viu recentemente. Então, de capacitar as pessoas para facilitar a entrada delas no mercado, para poder arrumar um emprego, a estabilidade dos preços, né, quando ele intervém lá na taxa de juros, ou ele aumenta ou ele diminui. Enfim, tudo isso é para poder melhorar as condições, então, da população e estabilizar o mercado. E aí a gente tem, também lá na unidade 2, foram trabalhados os princípios orçamentários. Os princípios, tem vários princípios lá. Como eu citei na outra aula, tem alguns que são essenciais. Todos são importantes, mas tem uns que não pode de maneira nenhuma ser esquecido. Então, o que são esses princípios? Eles são regras que norteiam toda essa elaboração, execução da lei orçamentária, tanto da lei orçamentária como o PPA. Então, eles têm que estar inseridos nesse contexto todo. Eles são regras que balizam essas práticas, né, que ajudam o Poder Legislativo e a sociedade a verificar se essas práticas estão corretas. Aí eu cito alguns, né, essenciais, como o da unidade e totalidade. Isso quer dizer, o orçamento ele é um só. Ele para aquele ano, ele está totalizado. Não vai ter você distribui aquele valor para 2016, vai ser aquele valor. Ali vai ter a receita e a despesa. Lógico, tem a previsão da receita, né, que ela está prevista entrar um X, mas aquilo ali já está definido, que aquele recurso daquele imposto vai ser destinado a tal item. Então, isso já é único, não vai ter um outro no meio do ano, digamos assim. E o princípio da anualidade, periodicidade, então ele vale para aquele ano seguinte, né, para aquele ano fiscal, até 31/12, né, de janeiro até 31/12 do ano seguinte. O princípio da legalidade, né, que tem que haver lei orçamentária anual, né, e a lei para direcionar, né, lá nessa lei vai ter toda a normatização, então, do funcionamento daquele orçamento. Então, se não tem essa lei, não pode haver um orçamento. E o princípio da publicidade, quer dizer, tudo tem que ser divulgado, tem que ser público, tem que estar lá no site, tem que estar lá no mural, tem que ser divulgado para a população, meio de comunicação. E, aliado à publicidade, a clareza dessas informações, porque nada adianta o público divulgar, mas numa linguagem que você não é acessível a nós todos temos que entender, não precisamos ter um curso, ser contador, ser advogado para entender. Ela tem que estar clara para qualquer um entender. Esse recurso foi investido naquele item. E o princípio da legalidade da tributação, né, que você não pode cobrar um imposto sem ter uma lei que criou antes, né, que eu citei outro dia da CPMF.
não pode contar com essa CMF sem ter uma lei que tenha criado ela para voltar a funcionar. Então, precisa ter a lei, né, para poder cobrar o tributo. Então, na sequência, a gente entra na unidade do orçamento, o ciclo orçamentário, que nada mais é do que a elaboração do orçamento. São uma série de passos para a elaboração, votação e a execução desse orçamento. Né? Então, ele passa por 4 fases do ciclo orçamentário. A primeira fase é a fase de elaboração e apresentação do projeto de lei. Essa é a fase que fica a cargo do Poder Executivo. Aí depois, na segunda fase, é onde ele vai para o Legislativo, para o Congresso Nacional, tanto para a Câmara dos Deputados quanto o Senado, aprovar, ver se está de acordo com aquilo que o Executivo elaborou. Aí na terceira fase, já é a programação da execução da lei orçamentária, que aí já foi aprovado, então ele vai para as secretarias para elas distribuírem para as unidades orçamentárias, que são as instituições que recebem esses recursos, as universidades, escolas, empresas públicas, enfim, todo o aparato da máquina pública. E a quarta fase já é a fase de execução, é onde os órgãos, que aí vai ser o ano seguinte, né, no caso, a terceira e a quarta fase, elas são no ano de execução. Então, ano que vem, lá na quarta fase, é a fase onde as instituições vão estar utilizando esse recurso. E, depois disso, vem todo o controle, né, toda a avaliação, né, dessa lei orçamentária. Né, os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, as assessorias a eles ligadas, elas fazem esse controle, né, durante a execução e posteriormente também, no ano seguinte, para avaliar se foi bem aplicado, se atendeu a legislação. E aí eu cito um exemplo que ocorreu semana passada agora, que nós vimos na mídia, que as contas de 2014 do governo federal, da presidente Dilma, elas foram reprovadas pelo TCU. Porque elas não estão de acordo com a LOA e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, por conta daquelas pedaladas fiscais, né, que ela acabou utilizando o recurso que era para uma fonte, destinou para outra, sem pedir autorização do Legislativo. Então, ela fez por conta ali, ela não atendeu às normas da lei. Então, eles fizeram uma recomendação, porque o TCU ele não tem esse poder, quem tem esse poder de dizer se está aprovado ou não, na verdade é o Congresso Nacional, mas eles recomendaram que não são contra, né, que não foi aprovada essas contas, por conta disso. Então, aqui fica, então, esse exemplo, que é uma coisa bem atual, que a gente está vivendo isso. Aí, na unidade 3, nós tem que correr, que falta pouco aqui, né, tem 2 unidades ainda. Na unidade 3, nós temos o planejamento, o orçamento e a lei de responsabilidade fiscal. Então, os instrumentos de planejamento orçamentário são os 3 que eu comentei. O plano plurianual, que é o PPA, que ele é o planejamento do governo, que nada mais é do que o plano de governo para os 4 anos da sua gestão, que ele é aprovado no primeiro ano do mandato, né, do governo. Por exemplo, da presidente Dilma, agora do segundo mandato, esse ano que ele é aprovado. Para ele funcionar, ele acaba pegando sempre um ano do outro mandato, né, lá do mandato na sequência. Depois a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, que ela traz todas as prioridades e as metas da lei orçamentária. Ela é uma né, é uma lei de diretriz mesmo para a criação da lei orçamentária anual, que é a LOA, que é essa que tem que estar redondinha, assim, digamos assim, para poder o governo aplicar esses recursos. Né? Então, a LOA, ela nada mais é do que envolver todos os programas que o governo tem e as políticas públicas e aonde ele vai direcionar esses recursos, né, dentro da LOA. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela estabelece essas normas de finanças públicas, principalmente em relação ao controle mesmo, à transparência
e responsabilizar o agente público pela má conduta, né? Se ele não conduziu de maneira correta, então ele tem várias penalidades aqui dentro dessa lei, né? E ela amplia, então, essa responsabilidade que até então o gestor público ficava muito solto, né? Não tinha, assim, eles não tinham medo, né? Eles faziam o que queriam ali, ninguém regulava. Então, ela vem para complementar, então, a lei orçamentária e para realmente penalizar, né? E como eu falei outro dia, ainda assim é uma lei bacana, uma lei ótima, assim, seria perfeita se realmente aplicassem ela, né? Que ainda precisa ser aplicada, né, nesse país, principalmente nas prefeituras, a gente vê assim, tanta coisa errada que eles não respeitam essa lei. Então, precisa ainda muita mudança nesse país, né? E aplicar essa lei que vai melhorar muito a gestão pública. E aí, na unidade 4, a gente tem a classificação orçamentária. O que seria, então, a classificação? É aquela planificação das contas, né? Das receitas e das despesas. Ela é uma ferramenta que permite estruturar informações. Essa é uma chave dessa estrutura toda, né? Ela faz com que o orçamento ele seja aplicado de forma racional. Assim, tem uma conta, não vai utilizar essa conta, esse ano cai fora, porque não vai ter mais aquele programa, então ela não vai ter fonte para ela, porque não é um programa que já acabou, né? Acabou o programa lá da habitação, então não vai ter mais recurso, então ela cai fora, porque tudo que tem nesse planejamento é o que realmente é trabalhado naquele ano, né? E ela tem por objetivo estabelecer, então, todo esse processo de identificação, codificação, cadastramento, catalogação das receitas e despesas, que nada mais é do que um plano de conta. E aí, dentro da classificação, a gente tem a despesa pública, que é a soma de todos os gastos, tudo que o governo gasta, e para a realização tanto de obras, aquisição de bens, pagamento de salários, todos os serviços públicos, os gastos para manter as instituições públicas também, todos fazem parte, então, da despesa pública e eles têm que ser avalizados por uma autorização legislativa, eles têm que estar dentro da lei. As condições, então, para a realização da despesa pública é a prévia provisão de recursos, então tem que ter receita para a despesa existir, precisa ter uma receita para pagar ela. E a prévia autorização de legislação, tem que estar na lei. Se não estiver na lei, ela não pode ser considerada uma despesa, se ela não estiver lá na LOA. E a classificação da despesa? Então, ela se classifica em orçamentária e extra-orçamentária. Orçamentária são as despesas corriqueiras do governo. A despesa corrente, que aí entra lá os salários, a remuneração, a pagamento por manutenção das instituições, aluguéis, compra de material de e de capital, que seria o investimento, a construção, obras públicas, compra de material permanente, aí entra nas despesas de capital. A despesa extra-orçamentária, ela não faz parte do orçamento, e aí ela envolve a devolução de valores pertencentes a terceiros. Por exemplo, ela não está prevista lá, ela não entrou na lei, mas naquele ano o governo tem que pagar uma multa porque uma pessoa entrou na justiça e teve causa ganha, então ele tem que fazer um desembolso para pagar aquela multa, e aí ela sai da despesa orçamentária, né, porque ela não era prevista, né, ela é fora do orçamento. E a classificação da despesa, então, além disso, ela tem essa classificação que é lá na planificação, eu expliquei na aula passada, ela se divide em institucional, funcional e por programa. Que responde aquelas perguntas, né? A classificação institucional, quem gasta, né? Qual órgão que vai gastar? Então, ela se divide em duas categorias, qual órgão e qual unidade orçamentária. E para onde vai, então? O órgão, a unidade administrativa, por exemplo, Ministério da Saúde. Aí a unidade orçamentária
é o Hospital X, né, que compreende, então, o agrupamento, o órgão dígitos, né, unidades são. Então, ela separa, né, por números, né, cada órgão tem um código, cada unidade também tem um código. Depois, a classificação funcional. Onde é gasto, né, em que é gasto. Então, o objetivo é detalhar, em primeiro nível, todas as funções principais do Estado, que seriam a saúde, a educação, as grandes áreas, né, saúde, educação e segurança, que são subdivididas em funções e subfunções, subdetalhadas por meio de programa de governo. Por exemplo, eu tenho lá o Ministério da Educação, aí eu tenho a Universidade X, e dentro dela tem um programa Sem Fronteiras, né, que é aquele que incentiva os alunos a estudar no exterior. Aquele é um programa, então aquele programa dentro dele vai ter um recurso. E por programa, que aqui na verdade essa classificação é acumulativa. Quando eu falo por programa, como é gasto? Então eu tenho lá no programa toda essa nomenclatura desde a instituição que gasta, aonde é gasto e o programa detalhado, né? Esse programa, então, é aonde que o governo atua. Esse programa pode ser uma ação, uma atividade, um projeto e uma operação especial, que é uma operação assim, passageira, né, digamos assim. Então, isso vocês viram com detalhes na aula passada, tem na apostila, bem explicadinho no exemplo, assim, toda a nomenclatura, porque tem um número, né? Cada subdivisão tem um número, né, para codificar essa conta daquele programa. Bem, em relação à receita pública. A receita pública é um conjunto de recursos que o Estado e as pessoas oferem, né, de diversas fontes. Então, o Estado, tudo que ele arrecada, né, de várias fontes, entra na receita pública. E toda arrecadação de rendas também, além da receita tributária, né, mas que seja autorizada pela Constituição, leis municipais, ela faz parte da arrecadação. Por exemplo, aqui no município de Dourados, né, a gente tem ali a arrecadação dos estacionamentos lá da rua, né, que é uma empresa particular que paga lá. Que tem essa empresa, ela é combinada com a prefeitura. Ela vai dar um recurso que entra, vai para a prefeitura. E isso é uma receita, que não é uma receita de arrecadação de imposto, né, mas de uma taxa. Então, todas as taxas, contribuições, tudo entra na receita pública. E ela dimensiona, então, a receita, é ela que dá a dimensão do poder de pagar, de fixar a despesa pública. Eu não posso fixar uma despesa pública se eu não tenho arrecadação, né? Então, é através dela, então, que eu consigo ter uma ideia do que eu vou poder fazer de despesa no ano seguinte, que programa, que política pública vai ser executada com base nessa arrecadação. E a natureza da receita, ela também se divide em orçamentária, que é os recursos que são incorporados ao patrimônio do Estado, e a extra-orçamentária. Então, a orçamentária vem dos tributos, né, que o governo arrecada. E a extra-orçamentária, ela é aquela arrecadação que não está prevista na lei. Que também aqui entra, por exemplo, o recebimento de uma multa, de um processo que entra uma devolução de recursos, né? Acontece muito isso lá na universidade. Eu trabalho com bolsa de pós-graduação, já trabalhei nessa área financeira. Se o aluno ele faz mestrado, ele está recebendo uma bolsa, né? Vou citar esse exemplo aqui que eu acho que ilustra bem. Aí tem aluno que desiste, some no mundo, não quer saber de estudar, mas está lá ganhando a bolsa. Então, às vezes a gente é avisado 2, 3 meses depois que ele parou de estudar, ele está recebendo aquela bolsa, ele não está prestando contas lá para os professores dele, lá para o curso. Então, a gente é avisado e a universidade ela entra com um processo contra esse aluno e ele é obrigado a devolver as bolsas que ele recebeu, se ele desiste do curso ao longo de 1 ano ou 2, ele tem que devolver essas bolsas. E esse recurso que ele devolve
é depositado na conta do governo federal, porque o recurso vem da CAPES, que é do governo federal. Então, isso é uma receita extra-orçamentária, ela vai voltar lá para os cofres, né, mas ela não é uma receita prevista. Enquanto a categoria econômica, ela se divide em receita corrente, que é a derivada de receita tributária, e a receita originária, que é essa que eu mencionei. Uma receita patrimonial ou lucros das empresas do governo, enfim, são as que não são receitas de tributos, né? E a receita de capital, que ela é originária de operação de crédito bancário, alienação de bens, amortização de empréstimos, enfim, são os recursos que entram dos capitais, né, onde o governo aplica, né. E, enfim, os estágios da receita pública. Então, são as etapas que ela passa, esse aqui é o último slide, a gente já está acabando, os estágios da receita pública. Então, são as etapas de arrecadação, né. Então, primeiro vem a previsão, né, que é a previsão que a lei vai prever que vai ter aquelas entradas, né, porque nada é exato quando a gente fala de arrecadação de tributos, a gente sabe que nem todo mundo paga os impostos em dias, né, então eles fazem uma previsão e elaboram essa estimativa dos gastos com base nessa previsão. E o lançamento, né, procedimento que verifica a ocorrência do fato gerador. Então ele vai lançar em relação ao tributo. Esse recurso, o fato gerador dele é o imposto de renda. Aquele outro recurso, o fato gerador dele é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Enfim, são os impostos, os tributos, as taxas, então, são lançados, né, para se dividir da onde que vem aquele recurso. E a arrecadação é a etapa que o contribuinte paga lá e liquida a sua obrigação. Então, a arrecadação, o governo arrecada, depois o recolhimento, que se constitui na transferência. Então, o recolhimento, ele vai transferir os valores, né, numa conta do Tesouro, que essa conta vai ser direcionada para as instituições posteriormente, com a aprovação, então, do orçamento. E como que as instituições utilizam, né? Que está assim, não tem muitos detalhes, que vocês já devem ter visto em outra disciplina, vamos ver mais a fundo, mas como que se concretiza, então, a despesa e a receita pública? É através do processo licitatório. As instituições, quando elas fazem as aquisições, tanto seja um bem de capital, um bem, uma atividade corriqueira, ela precisa licitar as compras, né? E aí tem todo o processo de verificação de preço, né? Então licita, depois empenha o valor, né, daquela aquisição, depois liquida, né, e faz o pagamento daquele bem. É assim que se processa, né, então, a utilização desses recursos governamentais, né? E aí a gente fecha, então, conteúdo da disciplina, orçamento público. Eu dei só uma pincelada aqui, porque tem muitos detalhes em cada capítulo, mas eu acho que o que realmente interessa é essa geral mesmo, assim, vocês colocarem assim para vocês, né, o quanto é importante a gente entender um pouquinho do orçamento para nosso dia a dia, para nossa vida, para a gente poder participar também da sociedade, né, poder opinar quando a gente vê essas reportagens, né, que se falam, né, tanta coisa errada que acontece. Então é bom a gente conhecer um pouquinho, né. E aí, eu vou falar aqui das atividades avaliativas. Um breve comentário aqui. A unidade 4, hoje, eu tentei entrar hoje o dia inteiro no Moodle, e eu percebi de manhã, acho que foi no começo da tarde, no final da manhã, que tinha uma mensagem no Facebook da IAD, várias pessoas reclamando que não conseguiam entrar, eu também não consegui, e tinha essa reclamação e o pessoal colocou essa observação que seria prorrogada a atividade da unidade 4, por conta desses problemas com a internet desde ontem,
De manhã nem a página da UFGD estava abrindo, então ela foi prorrogada até dia 15. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não está oficializado, porque eu não vi mensagem no Moodle. Mas acredito que seja verdade, né? Então, vamos prorrogar até dia 15, e a gente pode até, nós mesmos podemos ir lá e prorrogar, porque eu li essa mensagem. Muita gente leu lá no Facebook, né? E aí ficaria, então, para depois de amanhã. Aliás, para quinta-feira. Hoje é dia 12. Quinta-feira também, no dia 15, encerra o prazo da atividade da revisão. E deixa eu ver o que a Cristiane está escrevendo aqui. Cristiane, você está escrevendo alguma coisa que não está aparecendo aqui para mim. Eu vi que você mandou mensagem da atividade da unidade 4. Mas eu vi essa mensagem hoje à tarde, final da manhã, e eu acho que, por conta disso, eu só consegui entrar agora à noite no Moodle, né? Então foi prorrogado. E vai ser na mesma data que a atividade da revisão, que é um questionário. Aí, pessoal, tem o fórum na unidade 4, participem do fórum e façam a atividade de revisão. Ah, sim, obrigada, Cristiane. Façam a atividade de revisão para poder, assim, garantir, né, uma boa nota, né? Se alguém teve alguma nota que não está legal, recupera nela. E depois da avaliação final, deveria ser presencial, mas você sabe que não vai mais ser presencial, vai ser no dia 17, no próximo sábado. Ela vai iniciar, então, às 0h e termina às 23h55. Não percam esse prazo. Eu não sei o tempo, eu não consegui ver hoje essa atividade, eu não consegui entrar, mas não sei o tempo que vocês têm para realizar ela. Mas provavelmente deve ser 1 hora. Então, vocês entrem lá, façam essa atividade, muita atenção, né? São questões, todas questões objetivas, né? E caprichem. E eu agradeço por ter participado com vocês aqui embora poucas vezes alguém participou aqui da nossa web, mas eu acredito que vocês tenham visto, né? Visto os vídeos, as gravações. Eu agradeço a oportunidade de ter trabalhado, então, essa disciplina com vocês. Eu espero que, de alguma maneira, eu tenha ensinado alguma coisa, né? Às vezes a gente fica nervosa, que acontece tanto problema aqui para entrar, como semana passada, que atrasou tudo, aí eu já fico nervosa, o negócio já não sai legal. Então, vocês me perdoem por qualquer coisa, né, que eu tenha feito aqui errado, tenha deixado de fazer. E se tiverem dúvidas, podem postar, né, também mandar mensagem, né? E bons estudos, né? Uma excelente caminhada para vocês, pessoal. Estamos à disposição. Né? Não tem ninguém aqui, só tá. Cristiane, você acha que tem que falar alguma coisa, você quer mandar algum recado, você pode escrever aí que eu falo aqui. Ou escreve aí que o pessoal com certeza vai ler. Se tiver alguma coisa para... Não tenho. Ok, Cristiane, já foi então, né? Então, vamos encerrar a gravação por aqui. Obrigada pela sua participação, Cristiane. Uma boa noite a todos, né? E eu vou disponibilizar logo essa gravação. Boa noite. Obrigada, Cristiane.